A paz do Senhor, eu me chamo Carla Monteiro e mais uma vez te convido a juntos refletirmos sobre os nossos tempos à luz da Palavra de Deus. Vamos lá? Se você tiver uma Bíblia, te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque e nós vamos ler o capítulo 1, versos 1 a 3 e depois o verso 13. Se você não tem uma Bíblia, eu vou ler com você, não se preocupe. Diz assim: Abacuque 1, 1 a 3. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. E no verso 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Bom, o profeta Abacuque estava vivendo um tempo difícil, né? Nesse momento em que ele escreve isso. E hoje também estamos vivendo tempos difíceis, né? Estamos vivendo, digamos assim, princípios das dores, né? No momento estamos vivendo quarentena, isolamento social por causa de uma pandemia, né, causada por um vírus, o Covid-19. Mas antes mesmo do Covid-19, nós já passávamos por várias situações difíceis na nossa sociedade, né? E do mundo como um todo. Fome, guerra, violência, miséria, opressão, injustiça, né? Violência, né? Como eu já disse antes, que é uma coisa assim muito forte aqui no nosso país, no Brasil, corrupção também, né? Pobreza, todas essas injustiças, toda essa tristeza, né? Talvez nos faça cair numa tentação de imaginar um Deus que faça o bem ou faça o mal, um Deus que não se importe com o mal, mas a verdade não é isso, né? Talvez você já tenha se perguntado, até quando vai ser assim? Por que Deus não intervém? Por que Deus não muda isso? Ele estaria de olhos fechados diante disso? Será que Deus está de olhos fechados? Né? Alguns homens e mulheres de Deus talvez já tenham vivenciado uma crise semelhante a essa, né? Abacuque vivenciou uma crise assim. Mas quem era Abacuque? Que situação Abacuque vivia? O nome Abacuque significa abraçar. Muitos estudiosos consideram que a palavra hebraica diga algo sobre o próprio ministério de Abacuque, que rondava Deus com seus questionamentos, rodeava Deus com as suas angústias, com as suas indagações e com em busca de uma resposta de Deus para suas dúvidas, para suas inquietações relacionadas à santidade de Deus e sua postura perante o mal. Isso porque o profeta viveu uma profunda crise espiritual diante da aparente indiferença de Deus, tá? Aparente, porque a gente sabe que Deus não fica indiferente, Deus não fecha os olhos para o mal. Mas ele estava, assim, assustado com a aparente indiferença de Deus, com o fato de Deus aparentemente não estar agindo frente à degradação espiritual do seu povo, que estava adorando outros deuses e não o Senhor, né? E, além disso, devido à dominação daquele povo por um inimigo violento chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. Extremamente violento, né? Ateou fogo a Judá, levou cativos, fez muitas vítimas, fez um cerco que deixou as pessoas com fome, né? Sem água, sem comida direito. Então, é um longo cerco, né? Então, toda essa questão gerada por Nabucodonosor fez Abacuque se questionar a respeito da postura de Deus diante do mal. E Deus dá uma resposta a Abacuque. E a resposta do Senhor, no capítulo 2, é uma visão. E Deus pede para que essa visão seja escrita por Abacuque numa tábua. O Criador afirma nos versos 4 e 5 o seguinte, que a alma do soberbo, né, soberbo é o arrogante, né, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé.
Também podemos traduzir por o justo viverá pela fidelidade, né? Porque a fé não é simplesmente uma ideia. A fé é a certeza daquilo que não se vê, né? A gente não vê, mas a gente tem certeza que vai acontecer. A cura, a restauração, a salvação em última instância, né? Porque mesmo que tudo pareça ir mal na vida, em última instância a gente já sabe que a gente tem, pela fé, a vitória garantida sobre a própria morte. Porque Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Então ele quer que a gente tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Né? Isso é viver pela fé. Mas viver pela fé também é viver em fidelidade a Deus. Né? A fidelidade é a fé em ação. Né? Se eu digo que tenho fé e a minha fé não tem obras, que diz Tiago, fé sem obras é morta. E a fé em ação é a fidelidade. Então é a fé prática, na dimensão prática da vida. Então, a alma do soberbo não é reta nele, diz Deus, mas o justo viverá pela fé ou pela fidelidade. Deus também diz o seguinte a Abacuque: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Aqui ele está se referindo a Nabucodonosor, né, claramente. E também a outras pessoas arrogantes, né? Pessoas que estavam pecando, pessoas do próprio povo, virando as costas para Deus, né? Não vivendo os mandamentos de Deus, fazendo o que bem entendessem das suas vidas, sem regras, sem limites, sem amor ao próximo. Deus mostra que Ele é soberano e que considera em todas as coisas, e no tempo certo dará a sua paga à Babilônia, dará a sua paga aos soberbos, aos arrogantes. Outra forma de soberba é achar que a gente não precisa de Deus, né? Ah, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada errado, eu não tenho pecado. Para que eu vou à igreja? Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou orar? Eu não tenho erro nenhum. Isso é soberba e arrogância. E a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Por isso, Deus se agrada de um coração quebrantado e humilde, e um dos pré-requisitos para a salvação é exatamente deixar a soberba de lado e reconhecer, sim, que eu sou pecadora e que eu careço da graça de Deus, que eu careço do sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, e crer e aceitar a Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, porque a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O próprio Jesus diz isso, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a gente precisa deixar a arrogância de lado, porque Deus resiste ao arrogante, Ele resiste ao soberbo, aquele que acha que é muito bom, que não precisa de Deus, que não precisa do sacrifício de Jesus. A esse Deus rejeita, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então Deus revela a Abacuque que permitiu esse domínio de Nabucodonosor justamente em função do pecado do povo hebreu, né, que não ouviu a advertência dos profetas. Jeremias já profetizava anos, décadas antes da invasão da Babilônia, né? E agora estava colhendo a consequência da sua idolatria, né? A consequência de viver longe de Deus, a consequência de virar as costas para Deus e de não querer saber das leis e dos mandamentos de Deus. O livro destaca a santidade de Deus ao julgar os pecados do reino de Judá. Porque Deus é misericordioso e muitas vezes a gente prega só a misericórdia de Deus. Mas Deus é misericordioso, mas também é justo. Então, quando você educa um filho, você tem que ser misericordioso, mas também ser justo. Porque se você só for misericordioso, você vai criar uma pessoa mimada, uma pessoa que lá na frente se tornará um delinquente, provavelmente. Porque ele não vai ter limite, ele não vai ter regra, ele vai achar que ele pode fazer o que ele bem entender, com quem ele bem entender, ele não vai respeitar as regras da sociedade, ele não vai respeitar as outras pessoas, ele não vai ter empatia com o seu próximo, né? E Deus, ele é um bom pai, né? E ele corrige aos filhos que ele ama. A palavra de Deus também nos ensina isso. Assim como nós fazemos com nossos filhos, e ainda melhor, porque ele é Deus. Então no céu não vai ter pecadores não arrependidos. Se uma pessoa estupra, rouba, mata, mente, adultera, faz falso testemunho, não guarda um dia para santificar o Senhor, para adorá-lo, se a pessoa comete pecados e não se arrepende, ela não herdará o reino dos céus. Desonra seu pai, desonra sua mãe, maldiz o seu pai, né? Não o sustenta seus pais na sua velhice. Tudo isso, ela está infringindo em tudo isso as leis de Deus, a boa instrução de Deus para a vida. E se ela não se arrepender, ela não herdará o reino dos céus. Se ela se arrepender e mudar a atitude dela, mudar a postura dela diante daquele pecado, crendo no Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ela herdará o reino dos céus. Isso é o que ensina a palavra de Deus.
Então, o livro de Abacuque, ele destaca a santidade de Deus ao julgar os pecados do reino de Judá. Embora ele tivesse permitido que uma nação ainda pior, né, ainda mais iníqua, executasse esse julgamento, mais tarde Deus também daria sua justa paga à Babilônia, devido à sua idolatria, devido à sua perversidade contra o povo de Deus. Então Deus também destruiria o Império Babilônico. Na verdade, Deus não faz o mal e nem tampouco deseja que o mal triunfe, de forma alguma. Deus não criou o mal. Ele nasceu a partir da rebeldia de um anjo chamado Lúcifer, né, que queria ser igual a Deus, né? E nós demos essa terra de lambuja, vamos dizer assim, né, como se diz por aí, demos essa terra de presente para Lúcifer, de graça, né, de graça. Lá no pecado do Éden, né? Quando os nossos antepassados decidiram por Lúcifer, desobedecer a Deus e obedecer a Lúcifer, a Satanás. O mal também é resultado das escolhas erradas que nós tomamos até hoje. Até hoje, assim como o povo de Judá fez, nós fazemos escolhas erradas. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio. E nós sabemos que tudo que nós fazemos, nós iremos colher. Né? Nós sabemos disso, até mesmo quem não crê em Deus sabe disso, né? Se você escolher comer coisas saudáveis, você vai se tornar mais saudável. Se você vai escolher comer somente coisas não saudáveis, você vai afetar a sua saúde. Se você faz atividade física, você tem mais saúde. Se você não faz, você tem menos saúde. Então são escolhas que nós fazemos também relacionadas à vida espiritual, né? E tudo que é espiritual impacta no natural, impacta também no nosso mundo. As coisas não são separadas. Então escolhas espirituais como a idolatria, não obedecer os mandamentos, impactam também em coisas ruins no mundo natural, né? São consequências de pecado. O desejo e a orientação de Deus é que o amemos acima de todas as coisas e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se a gente realmente obedecesse a isso, certamente teríamos uma sociedade mais justa, teríamos menos miséria, menos roubo, menos estupro, menos assassinato, porque estaríamos vivendo essa vida de amor, né? Para com o nosso Criador e para com o nosso próximo. Então podemos concluir que, assim como na época de Abacuque, ainda nos dias de hoje, o mal resulta de nossas próprias escolhas, ao nos desviarmos dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Então devemos nos perguntar, a que deuses temos adorado? Né? A quem temos servido? A Deus? Aos nossos próprios interesses? Ao dinheiro? A ídolos? A quem temos servido? Toda ação na vida gera uma reação. O mal que desejamos ou fazemos, no final das contas, volta para nós mesmos. Então você pode dizer, eu não mato, eu não roubo, mas a sua vida tem sido pautada pela verdade? Você mente para o seu marido, para sua esposa, eu minto para o meu marido, né? A gente tem dado bons exemplos aos nossos filhos. Eu tenho desejado coisas alheias, né? Você ou eu, nós temos sido muito competitivos, até mesmo no nosso ambiente de trabalho, gerando contendas, gerando fofocas. O que a gente tem feito para ajudar os nossos próximos no momento de dificuldade? O que fazemos em relação à miséria? O que fazemos pelos órfãos e pelas viúvas? Nós, a Igreja de Deus, nós como pessoas, o que nós temos feito pelas pessoas que sofrem, pelos órfãos, pelas viúvas, né? A palavra de Deus, uma das coisas que Deus fala é para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, né? O que nós temos feito? O mal, ele se expressa em muitas atitudes corriqueiras e também na nossa negligência, né, de não fazer nada em relação às pessoas que necessitam. Mas você pode me responder o seguinte, não, eu tenho buscado a santificação. Mas mesmo aqueles que buscam a santificação pessoal, como era o caso de Abacuque, e têm procurado evitar o pecado, por vezes sofrem problemas, por viverem numa sociedade corrompida, num mundo corrompido, né? Então, assim como o profeta, nós devemos redescobrir a cada dia a nossa fé, o que vem acompanhado da renúncia, da verificação, da intenção de Deus. Ou seja, abrir mão do porquê. Por que Deus?
E muitos já pregaram, e eu repito aqui hoje, em vez de perguntar por quê, devemos perguntar para quê. Seria melhor. Para que o Senhor permitiu essa situação nas nossas vidas? Para que o Senhor permitiu que estivéssemos hoje trancafiados dentro das nossas casas somente com os nossos familiares? Qual o propósito de Deus em permitir algo que nos traga a essa situação? E o que você tem feito disso? Por quê? Reclamar não vai mudar a situação. Perguntar a Deus por quê não vai mudar a situação. Mas perguntar para quê e refletir sobre isso pode mudar o que a gente faz com essa situação. Eu costumo dizer que Deus, de cada limão, ele faz uma limonada, né? Mas a gente tem que deixar ele fazer a limonada, né? A gente tem que querer compartilhar essa limonada com Deus. Então, o caminho apresentado ao povo de Deus é perseverar na fé e na esperança, aguardando o cumprimento das promessas que ele tem feito ao longo dos séculos e que sempre tem se cumprido tanto no tempo da Bíblia, lá no tempo, né, dos hebreus, dessas histórias que a gente está contando, quanto nos nossos dias. Esses caminhos levam à vida eterna para os fiéis e ao lamento e à morte do fogo do inferno, né, infelizmente, para os arrogantes, para aqueles que são independentes de Deus ou que querem ser assim. O mesmo desafio enfrentado por Abacuque é hoje enfrentado por muitos de nós, crentes e não crentes. Mas Abacuque entendeu que Deus muitas vezes permite as consequências das nossas ações ou das ações de uma sociedade advenham, né? E Jesus, ele disse, a gente não é do mundo, mas estamos no mundo, né? Ele não roga ao Pai para que nos tire do mundo, mas ele sabe que nós não somos do mundo. Nós estamos nesse mundo. Então nós temos as alegrias e as tristezas desse mundo, nós também vivenciamos. Mas essas situações que Deus permite normalmente acontecem para o nosso próprio aprendizado. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Tem coisas que são extremamente difíceis para nós. Então eu vou dizer uma na minha vida pessoal. Eu fiquei muito aborrecida e até hoje eu fico triste, né? De pensar que a minha mãe poderia estar aqui vendo os meus filhos que ela não conheceu, convivendo comigo, nós éramos tão amigas, ela morreu tão jovem. Mas o que me conforta é que eu sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E a minha mãe foi salva. Durante o seu processo de doença, ela se converteu ao Senhor, ela aceitou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, ela foi batizada e nós no hospital tivemos uma conversa no pronto-socorro, e eu relatei isso no dia do velório dela, que eu perguntei para ela o seguinte: mãe, você preferia ter vivido 100 anos sem conhecer a Jesus? Ou você preferia ter vivido esses 57 anos que você viveu, está vivendo, conhecendo a Jesus e sendo salva? Ela respondeu: preferia ter vivido. Prefiro viver 57 anos e ser salva. Então ela entendeu o valor da salvação. Porque tudo aqui é passageiro, por mais que dure 57 anos ou 100, vai passar. Mas a vida eterna não passa. O reino de Deus não passa, não passará. E aqueles que se converterem ao Senhor Jesus e perseverarem até o fim, esses serão salvos. Isso é o mais importante. Então foi muito ruim perder minha mãe tão nova, humanamente falando. Mas foi melhor ter uma mãe salva. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Claro que eu gostaria de ter minha mãe comigo, mas eu prefiro ter ela, estar longe dela por pouco tempo, né, da vida que eu ainda tenho, por mais velhinha que eu morra, né, não sei quando que eu vou morrer, mas a vida é breve, ela é passageira, ela passa depressa, do que perder a companhia dela por toda a eternidade. Então todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E se Deus permite essas situações que nós estamos vivendo, é para o nosso amadurecimento, é para que nós reflitamos, nos arrependamos, nos aproximemos dele. Então imagine um pai que vê o seu filho fazendo coisas erradas e sempre evita que ele arque com as consequências. O que vai acontecer? Ele acreditará que pode fazer o que quiser aos outros e se tornará uma pessoa ruim, provavelmente. Quase 100% de certeza, né? Não estou querendo julgar ninguém nem nada, mas um filho que faz o que quer, né? Infelizmente, pode ser que ele passe alguns anos na cadeia.
Porque ele não vai, se ele não respeita os pais, ele não vai respeitar a polícia, não vai respeitar as normas, não vai respeitar o próximo, não vai respeitar ninguém. Então, por mais que a justiça, né, mais que a justiça de um pai ou de uma mãe que educam seus filhos, a justiça de nosso Deus, ela é salvadora, ela é redentora, né? Deus se preocupa com o homem e com sua salvação. O propósito da vida, né, não é a felicidade, é o caráter. Já disse Stanley Jones, né? Mais que a felicidade, o propósito da vida é o caráter. É com isso que Deus está preocupado. Mesmo que passemos por momentos de sofrimento, né? Raramente alguém amadurece sem passar pelo fogo do sofrimento. Infelizmente nós somos assim. É da natureza humana. Então, Deus ele se preocupa com a nossa salvação. E por isso nós podemos esperar confiantemente nele. Apesar dos problemas que nós enfrentamos. A inscrição que Abacuque fez na tábua nos leva a pensar na estabilidade das promessas de Deus, né? Essa promessa ela é válida para todos os tempos. Ela foi ontem, ela é hoje, ela será amanhã. Quando você escreve uma coisa para que ela fique registrada. Se você ler daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, daqui a 1000 anos, vai estar escrito a mesma coisa ali. Deus fala para Abacuque, escreve a visão. Então, para concluir, após esse diálogo destemido e honesto de Abacuque com Deus, Abacuque reconhece a santidade e a justiça do Senhor. Apesar das circunstâncias em que vivia, ele confia na promessa de Deus. E entoa um lindo cântico ao Senhor, um hino de adoração que tem motivado os crentes através dos séculos, né, a viverem focados na fé, na fidelidade, a viverem pela fé, né, viverem com base não naquilo que vemos, mas naquilo em que acreditamos, naquilo em que não vemos. Viver não com os olhos nas circunstâncias, mas com os olhos na promessa de Deus. Em Abacuque capítulo 3, verso 17 a 19, a gente conhece esse cântico, né? A gente lê esse cântico, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Altaneiramente, acima dos problemas, né? Acima de tudo isso. Não porque sejamos melhores do que ninguém, não é isso, mas com os olhos no alto, né? Com os olhos, não nas circunstâncias aqui embaixo, mas com os olhos em Deus, altaneiramente. E Abacuque passou por tudo isso, sabe? A gente sabe que nessa época o povo de Deus passou fome, né? Como eu disse, com a destruição, a cidade foi queimada. Antes de ser queimada, passou-se ali por um longo cerco que durou em torno de 2 anos. Então as pessoas tiveram fome, as pessoas tiveram sede, as pessoas não conseguiam comercializar bens e serviços. E com certeza não houve gado, né? Não houve produto da oliveira nem da figueira, mas Abacuque ele aprendeu a ainda assim se alegrar no Senhor, mesmo em meio ao caos. Então quando Deus mostra a soberania dele a Abacuque, sob quaisquer conjunturas, sob quaisquer circunstâncias, o choro, o lamento, a tristeza do profeta dá lugar a um cântico de alegria. Por que alegria? Porque é marcado pela fé. Então, Abacuque agora orava de uma forma positiva, né? De uma forma que orava com foco no caráter de Deus, com foco na promessa de Deus, com foco nas coisas que Deus fez ao longo da história do povo de Deus, e não com foco naquelas circunstâncias do momento. Eu te oriento a não ficar vendo noticiário, nem lendo noticiário com frequência. Na verdade, eu tenho evitado fazer isso já faz algum tempo. E tenho buscado cada vez mais me apegar à palavra de Deus e orar e refletir sobre a palavra de Deus. É um hábito que a gente tem que ter sempre. E a gente pode e deve intensificar nos momentos de dor e de aflição, sim, para que a gente consiga fazer isso. Nessa oração, o Abacuque, ele
de alguma forma sente no meio de toda aquela situação alegria e também segurança, né? Felicidade, porque ele entende, né, a esperança de salvação que há mediante a fé, mediante a fidelidade ao Senhor. Então, apesar das circunstâncias, de não entendermos, ou mesmo de temermos diante das crises desse mundo e diante da crise de saúde mundial que nós vivemos agora, é preciso que aprendamos a confiar cada vez mais em Deus. E assim nós conseguiremos também, quem sabe, louvar a Deus com essa alegria com que fez Abacuque. Pode não ser a mesma alegria de Abacuque, pode não ser igual a dele, mas você tem alegria dentro de você. Deus, ele te dá e renova a sua alegria. E a minha alegria também. E a gente pode pegar essa alegria que ele dá pra gente e a gente entoar um lindo cântico de adoração a ele. Uma coisa que fez diferença na vida de muitos homens e mulheres de Deus foi aprender a louvar em meio ao caos. Então Paulo, preso, louvava, né? Muitas pessoas do povo de Deus, diante de dificuldades, de martírios, de perseguições, louvaram. E isso fez toda a diferença na vida delas. Para o milagre, para atrair a glória de Deus, para se sentirem felizes e equilibradas mesmo em meio ao caos, para fugirem de uma depressão, de um adoecimento, né, devido às circunstâncias. O louvor, ele tem muitas e muitas vantagens e virtudes e benesses na nossa vida. Então a gente precisa experimentar isso, experimenta, né? Louva ao Senhor. Tá tudo muito difícil, mas louva ao Senhor em meio a essa dificuldade. Às vezes me pego triste também. E na hora que eu começo a entoar um cântico ao Senhor, aquela tristeza vai embora. Repentinamente. É um milagre, não é? De Deus isso? Deus habita em meio aos louvores de seu povo. Então louve ao Senhor. A certeza de que Deus honra e cumpre suas promessas é que dá a nós, seres humanos, a certeza, a possibilidade de ter uma vida feliz. Mesmo em meio a circunstâncias ruins, desafiadoras. Se você está em crise com o Senhor, se você tem questionado o porquê de tantas dificuldades na sua vida, se busca uma resposta de Deus, se sente que precisa de fé para prosseguir adiante, eu te convido a orar junto comigo. E caso você ainda não tenha aceitado a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você pode tomar essa decisão agora. Hoje é o tempo. Meu amigo, minha amiga, hoje é o tempo. A nossa oportunidade é agora que estamos vivos. Depois que morrermos, não dá tempo mais. Não se iluda, a vida é uma só. Depois que morrer, não dá tempo mais. Depois disso é a vida eterna ou o tormento eterno, infelizmente. Eu desejo a vida eterna. E se você deseja também, tome essa decisão hoje. Se eu estiver errada, não perdi nada com isso, já disse um pregador. Mas se eu estiver certa sobre a vida eterna, eu ganhei muitas coisas. Se você não crê na vida eterna e estiver errado, você perdeu muita coisa. Então, você não tem nada a perder. Creia no Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Sigam, busque a Ele, ore a Ele, clame a Ele, faça prova com Deus. Senhor, eu não te conheço, foi essa a minha conversão. Mas se o Senhor existe, fala agora comigo. Foi assim que eu me converti, porque Deus falou. Deus falou comigo. E Deus me transformou. E hoje eu estou aqui. Desde janeiro de 2006 a minha conversão. Dia 23 de janeiro de 2006. Olha quantos anos, graças a Deus. Sou perfeita? Longe disso. Sou maravilhosa? Boa? Não. Bom é Deus. Mas eu tenho buscado ao Senhor. Eu reconheço que sou pequena. Eu tenho tentado fugir da soberba de achar que sou independente, ou que sou melhor que alguém, ou que eu não preciso de Deus. Então Deus, Ele se agrada de um coração humilde e quebrantado, e Ele quer se relacionar comigo, e Ele quer se relacionar com você também. Então tome essa decisão agora. É Jesus que nos diz, que diz para você e para mim, que embora tenhamos a aflição do mundo, nós não precisamos nos angustiar, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele tem preparado lugar junto ao Pai, na morada de Deus, para aqueles que confiam nele e que o aceitam o seu sacrifício.
aqueles que perseveram na fé em meio às dificuldades na vida. Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu oro pela minha vida, pela vida dos meus familiares, né? Nossos filhos são seus filhos, mais do que meus, mais do que do Hudson. Ora pelo meu esposo, por mim, pelo Mateus, pelo Davi, pela Esther, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nós não nos damos tão bem assim, que não gostam tanto de nós. Eu oro pelos meus amigos. Eu oro por essa pessoa que está comigo agora, assistindo a essa porção da palavra de Deus. Eu oro que o Senhor alcance a vida dela, que o Senhor esteja agora adentrando a casa dela, que o Senhor esteja agora com a família dela, protegendo, abençoando e mostrando o seu propósito a ela, o propósito de tudo isso que tem acontecido na vida dela. Que o Senhor guie essa vida, Senhor. Que o Senhor mostre a ela o para quê da vida dela. Que o Senhor mostre a ela qual é a missão dela de vida. Que o Senhor dê a ela alento, tranquilidade. Eu oro também pelos que estão enfermos, Senhor. Coloca a tua mão de poder. Jesus é o médico dos médicos. Pai, em nome de Jesus, cura. Em nome de Jesus, restaura, cura o físico, cura a alma, cura o espírito, Senhor. Traz para ti, para viver perto de ti uma vida de salva, para que essa pessoa tenha a oportunidade de ser sal e luz nesse mundo. Senhor, em nome de Jesus, dissipa todas as trevas dos nossos lares. Senhor, nos dá segurança, fé e alegria. A sua palavra diz que até a fé é o Senhor quem dá, vem de ti, nós não temos nada para te oferecer. Senhor, aumenta-nos a fé e nos livra de toda retaliação do inferno, Senhor. Toda seta de Satanás seja jogada por terra em nome de Jesus, Senhor. Nos ajude, Senhor, em meio às dificuldades, entoar um hino de alegria ao Senhor, um cântico de louvor a ti, Senhor. E nos livra, Senhor, das setas e dos dardos inflamados do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você ainda não aceitou Jesus, repita comigo. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Fique na paz do Senhor.